gente que tá assistindo aqui vai saber. A CNH, sua CNH foi bloqueada. Demais, eu vi hoje. Pague R$50 aqui e desbloqueia. Sim. Cara, a quantidade de gente que paga isso. paga. Cai, O muita IPVA, Joana cai. Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio da primeira temporada e esse é um episódio muito especial. É um especial de fim de ano, um especial de Natal também. E para esse episódio, pessoal, a gente trouxe pessoas que estão próximo da gente, colaboradores da Meet, né? A gente vai apresentar eles a vocês. Para isso eu vou deixar o Paulo, meu grande amigo, falar um pouco mais. Nós preparamos um episódio diferente, né, Jonas? A ideia é que a gente trazer alguns dos colaboradores nossos que estão conosco aí no dia a dia para contar um pouco da trajetória, um pouco de como chegou até aqui, como que é estar dentro da Meet conosco. Então, assim, mais para dividir um pouco aí do nosso dia a dia, que eu acho que é muito rico, né? Então, são pessoas que também fazem sentido, também para o contexto do negócio. E aí tá aqui conosco nosso amigo Gustavo Jonathan, famoso Will, e também o Thiago Lanza. E aí eu vou deixar vocês se apresentarem individualmente, cada um. Vou começar com você aí, Will. Então, meu nome é Gustavo, atualmente eu tô na Meet há 7 anos. Um pouco mais alegre, tá? Não precisa ficar com vergonha de ninguém, não. Todo mundo aqui já te conhece. Gente da gente. Legal, gente da gente, fica à vontade. Eu tô na Meet há 7 anos, entrei na Meet em 2018, formei na faculdade em 2017. Antes de entrar na Meet eu tava há 2 anos desempregado. E quando entrei na Meet foi através de uma indicação, porque uma amiga minha trabalhava com o Marco lá na Cultura. E o Marco comentou com ela que estava precisando de uma pessoa, de um técnico. Ela me passou o contato da Érica, a gente marcou a entrevista. Sentei para chegar com ela na entrevista, né, na época, junto com o Rogério, que era o coordenador da época. E ali deu início a minha trajetória na Meet. E desde então, né, eu vi que, na época, né, a Suprema era um ambiente onde tinha muita oportunidade de você crescer. Só dependia de você, dentro do ambiente, querer assumir essa posição de crescer dentro da empresa. E, dentro disso, né, eu fui desenvolvendo, aprendi lá um exemplo de coisa que eu nunca tinha trabalhado na vida, que é a parte do Linux. Então, hoje, assim, a experiência que eu tenho dentro do ambiente do Linux, hoje, na minha carreira, foi graças à Meet, porque eu me desenvolvi muito nessa área. E não só nessa área, né? Em todas as áreas também. Tive a parte, por exemplo, de ficar alocado em alguns clientes. Então, você entende um pouco do mercado. Você não fica só centralizado ali, é só suporte. Não, quando você vai para um cliente alocado, você consegue entender um pouco daquele mercado. Então, você consegue, estando ali, ver o que é a tecnologia dentro do cliente, você pode aplicar, você pode melhorar. Então, eu tive essa experiência, por exemplo, na Séculos, também na TPC Advogados, que foi um cliente nosso também. E nesse ambiente, eu me desenvolvi muito a parte, tanto de técnica, como também a parte comportamental. Maravilha. Show de bola. E você, senhor Lanza? Minha história na Meet completou 9 anos, em 2024, mas conheço o Everton há 11, onde eu trabalhava numa empresa em que a Suprema prestava o serviço. Nessa empresa, nós somos um dos primeiros clientes do Cloud Suprema, da locação do data center. Nós tínhamos um data center na Interlig, e aí, pela parceria, pela confiança no Mark e no Everton na época, nós decidimos migrar para a Suprema. Depois de 2 anos nessa empresa, recebi o convite de ambos para passar a trabalhar. E posso dizer que eu naveguei em quase todas as áreas do grupo. Hoje o grupo Meet, mas na época Suprema. Quando eu entrei, foi para uma parte de gestão, mas devido à necessidade, fui para a rua, fui atender cliente, fui fazer visita, fui fazer levantamento. E o que eu mais consigo ver e admirar na Meet durante esses 9 anos é a familiaridade, o acolhimento, toda aquela parte de preocupação com o cliente, fora a prestação de serviço. Eu acho que o grande diferencial hoje do Grupo Meet é isso. E isso me faz sentir pertencente, me faz sentir dono, me faz sentir parte desse negócio, principalmente parte dessa evolução. Para a gente que está há muito tempo, quando você vê lá atrás, tudo que a gente já passou, tudo que a gente tinha, tudo que a gente tem hoje, você consegue entender o quanto nós crescemos, o quanto esse grupo é poderoso e o quanto ele tem capacidade de crescer ainda muito mais.
E é muito engraçado, porque o mundo dá muitas voltas. O Paulo, que hoje é meu diretor, nós estudamos juntos na PUC. E depois de vários anos, numa reunião, porque eu estava com o Marco na época, o Marco sempre falava do Paulo Braik, que eu não associava o nome. Até um dia que chegou na sala de reunião, tava o Marco e eu, me entra o Paulo. Eu falei, gente, nasceu pra ficar junto, não tem jeito. E assim... Eu conheço esse cara aí. Eu sou muito feliz de estar na MIT e é bom demais fazer parte desse grupo, dessa família. Que maravilha demais não saber disso, né? Realmente. Isso é legal mesmo, Lanzo, porque assim, quem não conhece, né, não imagina, porque assim, é uma trajetória até breve, né? Nós estamos na PUC 1 ano, 2 ano e anos, meio, né? 2 anos, mais ou menos, né? Depois, primeiro eu larguei o curso, depois você largou e nenhum de nós dois formou, mas... Pois é. Né? Cada um seguindo uma trajetória, um caminho diferente, enfim, né? Que eu acho que talvez foram as melhores escolhas pra gente enquanto carreira profissional e etc, né? Mas, enfim, né? As trajetórias que a vida mesmo proporciona muito pra legal, gente. né? Isso é legal demais. Dá uma volta, né? Não, o Marco Aurélio mesmo, muitos não sabem, mas assim, o Marco Aurélio é um dos caras mais importantes da minha vida. Cansei de falar isso com ele. Cara que me ajudou demais em muito tempo. E eu acho que, assim, muito do DNA da MIT que a gente fala, né? Que começou lá com a Suprema, é a cara do Marco. É a questão de atender o cliente antes de discutir preço, solução. Eu acho que é uma questão que quem está há mais tempo hoje, né? Quem conheceu o Marco Aurélio lá atrás, consegue materializar isso, que é uma coisa que é difícil você traduzir hoje para o cliente. Quando a gente fala assim, o atendimento é legal, né? A estrutura preocupa. Na hora que você começa a entender mesmo o negócio, você consegue enxergar por que a gente chegou até aqui com o que a gente tinha, né? Sim. Que muitas vezes não era a melhor estrutura, não eram as melhores, né, benefícios, etc. Mas foi o que a gente tinha no momento, né? Que foi muito importante ali para o crescimento e andamento do negócio, até a gente ganhar um pouco mais de musculatura, enfim. A questão familiar ajuda muito, né? Sim. A questão de como foi conduzido, né? Toda a história da Suprema, né? Que foi a propulsora de tudo que a gente tem hoje, né? Que a gente sempre fala, né? A MG Cloud veio depois especializando na Suprema. A Proxys veio mais uma vez especializando na Suprema. Então, assim, a Suprema sempre foi muito generalista. Então, uma questão que a gente começou a ir segregando aos poucos, porque demandou uma mão de obra especializada, né? Sim, o que eu penso é a dor do crescimento. E ela foi muito sadia para o grupo em si. Porque a Suprema, que o Paulo falou, era aquilo que fazia tudo, tratava o seu cloud, tratava a sua segurança. Por uma necessidade de mercado, criou-se a MG Cloud para prestar um serviço ainda mais qualificado. Quando veio as adequações de segurança, criou-se a Proxys para ficar ainda mais qualificado. E eu acho que isso é muito importante. Uma frase que o diretor Thiago Faria fala que eu acho sensacional e que reflete muito o que é o grupo hoje sempre dê o seu melhor com o melhor que você tem. O que o Paulo falou, às vezes a gente não tinha as melhores máquinas, as melhores cadeiras, as melhores condições de temperatura e etc. Mas assim, todo mundo que estava ali, bicho, dava o seu melhor. Precisava virar à noite, a gente virava. Precisava trabalhar no final de semana, a gente trabalhava. É até hoje, né? Um pelo outro sempre. Eu estou fazendo agora com o time os feedbacks de fim de ano. E todo mundo fala sobre esse ponto do grupo MIT. Que, quando eu pergunto o que te motiva a estar na MIT, ele fala a familiaridade, o aconchego, o acolhimento, a expectativa de crescimento, a possibilidade de crescimento e também tudo que a gente agrega um para o outro. Então, isso é sensacional. Isso não tem coisa que se pague no mundo, trabalhar num ambiente assim. Rolando, isso é legal. Eu vou devolver a pergunta pro Will aqui. O que te motiva a estar na MIT hoje? Cara, eu fiz até o feedback. Não precisa ficar com vergonha, não. Não precisa ficar com vergonha, não. A one agora vai ser exposto. Hoje, sinceramente, o que me motiva a estar na MIT hoje é gratidão. Um dos motivos. Porque a MIT, né, a Suprema, chegou para mim num momento da minha vida muito ruim. E ela me fez mudar completamente a minha carreira na TI. E nem de longe eu vou olhar, por exemplo, há 7 anos atrás, eu seria o profissional que eu sou hoje. Então, o que me motiva hoje, nesse momento, é a gratidão. Muita gratidão mesmo ao ambiente, à empresa, à diretoria. Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de hoje eu trabalho com uma analista de segurança da informação, que é o que me brilhou nos olhos quando eu fui na faculdade. Então, comecei na área de suporte, vim para a área de infraestrutura, de técnico alocado. E quando surgiu a Proxys em 2021, ainda iniciou com o Everton, somente com ele. E em 2022, acho que uma sexta-feira e tal, depois do trabalho ele me ligou. E aí, como é que você tá? Beleza? Não, tudo bom. E tal. Aí, cara, então, assim, a Proxys está crescendo, tô precisando trazer alguém pro time. O que você acha? Cara, é o que eu sempre sonhei trabalhar. Então é com isso que eu quero. Então, mas você entende o desafio? Você sabe o que está por vir?
Falei, Everton, eu não tenho muita experiência relacionado a isso. Tenho algum conhecimento, aplicabilidade, mas efetivamente eu não tenho conhecimento. E ele veio, cara, se você falar comigo o que você quer, então você vai trabalhar com isso. E a partir disso a gente começou a trabalhar nesse ano de 2022. Completando 2 anos que eu estou nessa área. Acabei de concluir também a minha pós-graduação nessa área, especializando ainda mais. Hoje a gente tem entrega de grandes projetos. A gente teve até uma experiência com um cliente recente, que é a Vic, que a gente fez uma adequação de segurança, também fez uma reestruturação de infraestrutura e recentemente ele passou por um pentest. E esse pentest a gente foi aprovado, porque encontrou uma vulnerabilidade, mas não é uma vulnerabilidade que seria explorada assim, de forma, vamos dizer assim, a comprometer o ambiente. Mas o restante, todo o ambiente, tanto a parte de e-mail, a parte de infraestrutura interna, a parte de servidores, todo foi aprovado nesse pentest. Então, a gente vê que o nosso trabalho vai trazendo efetividade. Porque esse cliente estava sendo auditado por um outro cliente dele, e assim, a gente casou as duas coisas. Esse cliente foi bem sucedido nessa auditoria que ele tinha, e nós podemos testar o nosso ambiente, vendo que o nosso ambiente, aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente propõe para o cliente, é seguro. E o importante que eu acho que vale ressaltar aqui é que quando a gente vai propor para o cliente, a gente não chega, cara, põe seu firewall FortiGate, um firewall 500 mil reais. Não, a gente vai lá, entende o cenário, vê o que é relevante para ele. É frase do Everton. Frase do Everton. É o básico, às vezes funciona. O básico funciona, exatamente. Você não precisa de ter algo super mirabolante, caro, porque muitas vezes você tem aquilo, mas você não tem, por exemplo, o expertise da pessoa que vai cuidar daquela ferramenta. Ou às vezes não precisa também. Não precisa, não tá na necessidade, ou às vezes você não conscientiza as pessoas. Marco Aurélio era um defensor do Firewall Linux. Sim. E usou Firewall Linux durante muitos anos. E existe um preconceito, né, das pessoas, né? Sim, demais. Porque o Linux, em open source, etc. Mas em muitos dos casos que era usado o Linux na época, em tempo, até o momento... Até hoje. Até hoje, né? É porque não demanda um FortiGate. Não demanda, não tem necessidade disso. A realidade da empresa não faz esse sentido, Não né? faz esse sentido. Assim, é o que eu falo. Empresas grandes no mercado hoje, muito grandes hoje no mercado, utilizam isso. Tem mão de obra especializada, é uma ferramenta, por exemplo, cara, que você precisa pagar licenciamento. Então, assim, você vai pegar isso e vai numa empresa que tem 30 pessoas. Ah, cara, coloca um FortiGate aí que é o melhor, hoje pelo Gartner, assim, é o melhor firewall do mundo. Cara, não precisa. Você adequa a realidade da empresa ao que ela precisa. E ela vai ser segura da mesma forma. Eu acho que esse é um grande diferencial nosso também. Demais, né? Que a gente consegue não vender TI, mas é uma coisa que é até muito legal que foi falado, né, no início do ano, na nossa definição de metas, que é nós somos parceiros de negócio. A gente entende a dor do cliente, a gente entende o cenário do cliente e a gente consegue personalizar o produto de TI que nós vamos entregar, o serviço que nós vamos entregar. Não é um serviço totalmente engessado, que o que eu falo é uma verdade absoluta e vai ser feito assim. Não, a gente entende a parte do cliente, a gente entende a dor. Nós estamos fazendo agora um trabalho de JIT num cliente em que Explica o JIT. totalmente personalizado. Explica aí o JIT. O que é o JIT, para quem está te vendo? Vamos lá, pessoal. JIT, é porque vai vir sigla e aí ninguém sabe o que é JIT. Para vocês não saberem, o Lanza tem um pé no comercial, então vende o JIT pra gente aqui agora. O JIT, ele é a gestão inteligente de TI, e quando nós pensamos, ele foi também na dor do crescimento que nós passamos, em que essa proximidade com o cliente, ela começou a meio que se perder devido à quantidade de demanda, as novas oportunidades estavam surgindo. E aí a gente pensou nisso. Por que não oferecer um produto de proximidade? Que aí não é só uma entrega técnica, uma entrega de valor, uma entrega de parceria de fato, que tá como fora era do lá no suporte, início. Né? Exatamente. Então a gente começa a entrar para dentro do cliente, não só trabalhar em chamados ou em solicitações proativamente ou reativamente, mas também fazer parte daquele negócio. Então eu começo a olhar para contratos de TI, prestadores de serviços, disponibilidade de hardware, disponibilidade de servidores, serviços, melhorias, inteligência artificial. E a gente começa a tratar todo o cliente, gerando redução de custo, melhor satisfação do usuário, planejamento financeiro, que isso é muito importante hoje em grandes empresas. Eu trabalhei pela Suprema, né, numa multinacional durante 2 anos, e eu vi o quão importante é isso. E lá eu fazia um JIT sem saber que era um JIT, onde eu tratava contrato, onde eu lidava com pessoas do mundo todo para saber sobre as mudanças, as inovações. E a gente passou a fazer isso também nos nossos clientes. Então, o JIT, ele é uma gestão inteligente da sua TI,
para que o cliente, além de não precisar de preocupar com as suas solicitações ou demandas, também não preocupar com todo o seu gasto, o seu controle e o seu avanço tecnológico de TI. Então, é muito legal. Tem um ano que a gente está com esse produto e os frutos são muito bacanas, muito satisfatórios. É como se a empresa tivesse mais braços. Você consegue fazer a empresa ter mais braços e alcançar mais capilaridade, Na verdade, né? Jonas, no primeiro momento, quando você fala do JIT, né? Explicando aí um pouco mais no detalhe, parece que é para substituir o gerente de TI. Isso, e não é. Mas na prática é o contrário. Dá mais braço Mais pro braço gerente para TI. ele, com um olhar menos viciado no negócio, né? Então, quando o Lanza fala assim, eu tive numa multinacional, é um cliente que, assim, a tomada de decisão, muitas vezes, é de quem não estava aqui no país. Né? Exatamente. Tinha muita coisa de fora, muita coisa que, assim, é fora do contexto. Precisava de ter um olhar de quem estava ali dentro para ajudar quem está fora a tomar a melhor decisão. Então, assim, quando a gente fala de JIT, é um cuidado que tem que ter, porque, assim, hora nenhuma a gente tem um produto que é gerente de TI as a service. Não é isso. Eu acho que, assim, é mais um braço do gerente de TI para conseguir ter um desenho de solução dentro do cliente, oportunidade, estratégia, né? Fazer um planejamento estratégico de TI, análise de crescimento, de tendência. Que acaba reduzindo o custo, Exato. né? Tudo isso, né? No fim, a parte financeira também. Nessa multinacional mesmo, no primeiro ano que eu entrei, nós entramos meio que no tapa, né? Eu não esqueço que foi uma semana antes do aniversário da minha filha. O Orlando me chamou na sala. Tá assim, Thiago, eu preciso de você. Na época eu tava com a gestão do time ainda, né? É a primeira vez. Falou, preciso de você, porque o cliente precisa de alguém que fale inglês e só tem você. Falei, cara, eu não falo assim não, eu engano. Não, mas é o que tem, então vai você mesmo. Então tá bom, vamos embora. Se não é tu, é você mesmo. E aí eu fui perguntar pra ele, falei, Orlando, mas quando que a gente começa? Ele, você vai amanhã. Falei, quê? Não posso não. É aniversário da minha filha. Não, você vai e volta na quinta. Falei, tá bom, fomos. A hora que eu cheguei lá, fui conversar com o gerente de TI, né, da época. Ele tava assim, cara, Que nem de era verdade. TI, né? Que nem era TI, é um cara foda, mas não era de TI, mas chegou, cara, um responsável daqui da área saiu, me deixou um notepad com as senhas Nossa, Deus. e mandou eu ser feliz. Foi isso. E aí eu cheguei lá, essa empresa a gente não pode usar máquinas nossas, seja da MIT ou pessoal, só máquinas do próprio grupo, eu não tinha máquina. Então eu fui começar a levantar o ambiente do cara, levantar a estrutura, levantar contrato. No resumo, em um ano nós reduzimos os gastos dele em R$200 mil. Em um ano. É dinheiro, né? Não, fora o risco, né? Porque Fora o risco, né? era é porque é absurdo. coisa que você não sabe, mas assim, tem uma parte que tinha água debaixo do Exatamente. Do Debaixo hack do do- rack de telecom, do telecom. são 9 switches da Cisco, 2 links de internet, são 8 servidores, inclusive com uma Blade, contando a Blade como um servidor. Meu Deus. E chovia, entrava água debaixo do piso elevado. Misericórdia. Misericórdia. Era loucura, gente. Loucura. Que mas isso, assim, cara. também faz parte do contexto, né, Lanza? Às Sim. vezes quem tava ali também não viu, não enfim. conseguiu observar, Cabia mesmo né? a Sim, gente, eu né, acho que- dar um apoio é. nesse sentido pra, de fato, entender que, assim, quando a gente fala assim, tinha água debaixo do hack, não é nada assim Não, também que colocava o negócio tão em risco, porque assim, era um ponto de observação, atenção, que de sim. fato faltou atenção de estar ali. Então, na verdade, a prática, quando a gente fala aí de ser um apoio, é ter esse olhar, de Exatamente. vindo de fora, menos viciado, entendendo da estrutura. Quando você fala assim, parei para fazer um levantamento. Às vezes quem tava lá tava tão intertido ali Sim. nas atividades do dia a dia que, cara, nem lembrou de Rotina, olhar né? isso. É. Sim, aquela e é rotina assim, uma rotina muito maçante. louca, gente. Eu falo com todo mundo que o ambiente de uma multinacional te ensina muita coisa. E, por exemplo, sobre isso mesmo. Era um risco que estava mapeado na gestão de risco deles, mas que era um risco controlado. Então, naquele momento, existiam coisas muito mais urgentes a se tratar do que a bomba d'água, a água debaixo do piso. Então, hoje é um problema resolvido. Nós já estamos nesse cliente há 4 anos. Então, já é um problema resolvido. Mas, na época, não era a principal prioridade. Hoje, quando eu vi, depois de tão um ano, eu vi que não era, de fato, a principal prioridade que tinha. E é totalmente entendível. Então, assim, eu acho que o JIT não fazendo a venda, porque eu sou um dos que o executa também, mas a gestão inteligente de TI, ela é para isso. Igual o Paulo falou, não é para eu ser o seu gerente de TI. É para que o gerente de TI, nas empresas que o tem, tenha uma possibilidade de mostrar valor para os seus executivos, para os seus diretores, sem que ele precise estar à parte e na operacional de tudo. Então, isso que é o diferente. Ele não precisa ser o operacional. Ele vai fazer a gestão e todo o apoio que ele precisar em melhorias, em redução de custo ou em pensar um pouco diferente fora da caixa, nós vamos estar lá para apoiá-lo. Nós tivemos aqui há um tempo atrás, Lanza, acho que no nosso episódio anterior, a Débora Saldanha, que é do Atlético, né? Gerente de inovação do Galo. E a gente até abordou muito um contexto nesse sentido, que é assim,
tem empresas que é mais fácil fazer a gestão do fornecedor do que a gestão, a execução propriamente dita do serviço. Né? E assim, pensando no JIT, por exemplo, é o caso do Cinearte lá, o André. O André é gerente de TI de toda a rede, a equipe dele é ele mais 2 ou 3, para tratar todos os cinemas de Belo Horizonte, mais os de Contagem em Betim, Pouso Alegre e Barbacena. Então, assim, pensa a vida dele, como que é. Ele mesmo expôs pra gente. Rotina, assim. né, cara? É mais fácil ele conduzir bons parceiros que vão fazer a parte operacional e ele focar no tático e estratégico. Exatamente. Porque ele consegue ter mais braço para poder alcançar nesse... Você pensa, se uma pessoa que não está no país, não sabe sobre as tributações do país, que é uma grande particularidade do Brasil, não sabe como é o serviço do Brasil, ele não consegue. Então é muito interessante. E eles viram que deram tão certo. Nós estamos lá há 4 anos. Quando eu entrei, eles não podiam ter esse tipo de serviço. E hoje já é uma lei que a MIT não sai de lá. Então é muito legal isso. Virou um compliance. Virou um compliance. E assim, é muito legal, porque eles viram a experiência de não depender de uma pessoa. Por exemplo, hoje, Gabriel, Fraga e eu temos autorização para entrar lá. Então, se o Gabriel teve imprevisto, eu vou. Quando eu tive imprevisto, ele ia. E isso é muito importante até para a segurança dele. Porque ele não fica preso a uma pessoa, não fica preso a um serviço. Ele está a uma empresa. E isso, para um negócio, para uma multinacional, é fundamental. Imagina se eu tenho um funcionário e ele passa mal. Isso pode acontecer com qualquer empresa. Você vai estar descoberto. Ninguém hoje vive sem tecnologia, sem informática, sem... Perdão, internet. Tira férias, adoece, pandemia, né? Todo mundo afastado, né? Não tem jeito, né? É vida, né? É a vida. Eu falo com todo mundo que se eu tivesse a minha empresa de TI, eu não contrataria um funcionário de TI, eu contrataria uma MIT para fazer o meu serviço, a minha gestão, porque eu entendo que uma empresa tem N outras preocupações. E se você tem uma empresa parceira de qualidade para fazer serviço para você, cara, entrega. E vou passar um pouco a bola pro Gustavo agora. Ter essa preocupação, né, Gustavo? Você que trabalha um pouco mais com segurança, né? Você consegue ver muito isso também, né? Acho que um ponto que é legal, Jonas. Gustavo, por que segurança? O que te levou a Cara, entrar nessa... Você gostou? Na época, foi justamente o professor chegou lá, mostrou a parte de faro e tal, falou alguns contextos de segurança e tudo, e falou também alguma parte de hacking. E eu sempre, assim, tive... E aquilo me deu um estralo, cara, velho. É isso que eu quero pra minha vida. E nunca foi pro lado ruim, né? E muito a parte de segurança é levada sempre pro lado ruim, para ganhar dinheiro, sequestro de dados, todo esse processo. E o meu lado sempre foi o lado realmente defensivo, em se preocupar em questão de políticas, em questão da proteção adequada. Eu lembro muitos clientes que vieram, por exemplo, para a Suprema na época, hoje a MIT, vieram justamente por ataques de ransomware. E na época que esses clientes chegaram para a gente, eles chegaram, a gente foi avaliar a infraestrutura deles, os caras simplesmente com a porta de RDP, né? Que a gente fala 3389, aberta para o mundo. Peraí, vamos Que isso, tá contando? Tá contando o segredo dos hackers? Só pra você não contar segredo de hacker e não atrapalhar ninguém. Não ensina, não. Isso. Tem gente que assiste a gente que é TI, tem gente que assiste a gente que é, sei lá, mãe e irmã do Jonas lá, que estão aqui... Joana que a gente brinca. Dona Joana, Gabi, que não entende. Contextualizar. Volta na porta RDP e volta nos pontos aí. Vamos contextualizar. O que seria essa porta RDP? Porta RDP é uma porta de acesso remoto. O ideal é que, por exemplo, essa porta esteja restrita a uma localidade, a alguma origem específica. Quando você tem isso aberto para qualquer lugar do mundo, você está dizendo, olha, qualquer pessoa pode chegar aqui, a porta da minha casa está aberta, ela vai entrar. Em resumo, seria isso. E o que isso acontece? Na verdade, são servidores Windows, né? Você fazendo isso, você está deixando, por exemplo, um servidor seu exposto para o mundo, onde o atacante ele vai simplesmente precisar entrar com a credencial quebrar, né, a credencial de usuário e senha. Que é algo hoje, assim, extremamente simples. Dá até medo, né? Não, você tá doido. Se eu vou parar para pensar em tudo que pode acontecer para um ambiente seguro, a bem da verdade é você tira o cabo de rede. Então, que é uma prática, né? Offline. Inclusive, assim, ó, se a gente for pensar no contexto, né, de serviço, né? É inclusive um dos serviços que a gente tem, que é o backup offline, né? Exatamente. Ir lá e desligar mesmo fisicamente, porque assim, a gente sabe que, poxa, é difícil você falar assim de segurança, mas estou 100% seguro. Tanto é que prova disso, né? O Gustavo tá mais ligado à área de segurança, ele vai conseguir entender, mas a gente vê aí grandes empresas, sei lá, das mais variadas possíveis, Lojas Americanas, Banco Inter, enfim, vários outros aí que no noticiário e público. Todos os dias, né? Todos os dias. Eu tenho acompanhado
Pode falar nome de blog, essas coisas? Fala o que você quiser. Blog, sim. Chama Security Leaders. É, Security Leader, patrocina o Jonathan. Tá vendo aí, ó? Eles têm um painel de incidentes, eles mostram, cara. Polícia Federal, governo, grandes empresas. A própria Fortinet, que a gente falou que recentemente ela divulgou que houve um ataque e que alguns dados de clientes deles foram vazados, não todos, mas uma parte da base deles foi vazada, ou seja, ninguém está seguro, a verdade é essa. Então, o que a gente fala muito não é se o ataque vai acontecer, mas quando. E quando ele ocorrer, você tem que estar preparado. É o exemplo que o Paulo falou, é um backup offline, entendeu? É um backup na nuvem. Ah, você tem só o backup interno, cara, vamos fazer um backup na nuvem. Backup é importante, né? Como é que está o seu ambiente interno, por exemplo? Se pega fogo no seu data center aqui, sua empresa acaba. Não tem... O Matheus André, que tem um cachorro que chama backup. Eu acho que é o Matheus que tem o Jorge Backup. O Matheus, eu vejo. Falar Cara, só um negócio pra você. Só Jesus que salva. Vou até pregar aqui agora. O resto faz backup. Mas o backup ele salva muito. Eu já vi muita empresa Cara, se salvar por causa do backup. Cara. e às vezes Não, mas assim... o engraçado, o tanto de empresa grande, estruturada, que não se preocupa com Não backup. Não se, a menor da preocupação dele, cara. Nem um backup local. É que né? seja fazer, mas assim, conferir o backup, sabe? Porque muitas vezes você contrata a ferramenta, você colocou para executar, mas lembrou de conferir de manhã, sabe? Chegou outro dia de manhã. Aí, de novo, né? Boas práticas de TI. Vamos falar até Exatamente. fora do âmbito técnico. Mas sim, né? De novo, pensando mesmo no sentido de, poxa, eu sei o que tem que ser feito. Eu tô fazendo. Exatamente. Sabe? Você falou aí, por exemplo, as portas que ficam abertas, tá? Será que eu tô conferindo se a minha porta de fato tá aberta? Será que essa é a melhor configuração que eu tô aplicando? Porque mais do que você ir além do que vai ser feito, da tecnologia, do que vai minucioso, né? colocar, é se o que é básico de fato está Tá sendo sendo executado. feito. Aí vai te falar, você acha que, assim, a gente mexe com tecnologia, mas você que é mais da área de segurança, ô Jonathan? Você acha que a empresa, ela sente que não é necessário, que é caro, ou que... O que você acha na sua cabeça? Você que é um cara que fica assim... Porque às vezes a gente... Vou te ajudar. É É que você vai achar um pouquinho de tudo. Você acha o cara que é pequenininho preocupa demais e investe. Exatamente. Você vai achar o cara que é grande demais. aquele mesclado, né? Não, você acha o cara que é grande demais e quer investir em tudo, mas não sabe o que está investindo Só vai. e vai. Só Aí é o vai. cara que, por exemplo, tem lá uma estrutura enorme, contrata um firewall que ele nem precisava. É. Tá lá, na cabeça dele, tá funcionando. Mas talvez você vai achar um cara que é pequenininho, uma empresa pequenininha mesmo, de fato, que o cara entende, ele enxergou as nuances daqueles problemas ali e, de fato, vai preocupar com aquilo. Então, assim, eu não sei, Jonathan, assim, você vai entender na prática melhor do que eu, mas eu acho que é um ponto que isso não tem a ver com o tamanho da empresa, nem com a não. especificidade do negócio. Tem empresa grande que não tem maturidade em... Não tem maturidade nenhuma de segurança da maturidade. informação. Porque, assim, o que você mais encontra, e assim, o que a gente sempre, vamos dizer assim, procura é sempre o apoio da diretoria. E às vezes são diretorias, por exemplo, mais antigas e tudo. Você vai falar um pouco sobre contexto de segurança, proteção de dados, a parte de LGPD que a gente entra um pouco, porque a gente trabalha juntamente com o time de LGPD e compliance. A pessoa fala, cara, não preciso disso não. Tem 40 anos de mercado, nunca tive um problema, para que eu vou comprar Vou essa te nova contar Nós ferramenta? escutamos de um cliente esses dias. Só não fala o nome. Não, do cliente. não vem ao caso. Não é cliente, era um prospect. Que a questão da multa da LGPD, quando chegar ele paga. Ou seja, ué. não estou preocupado com isso. A hora que chegar eu pago a multa, porque assim, é indiferente o contexto, né? E a questão da multa, muitas pessoas falam, cara, a multa Sim, eu pago, mas não beleza, consegui mas... medir o tamanho da multa que fecha a empresa. Só que aí o problema... Exatamente. Mas Em caso de e a reincidência, reputação da empresa? É né? isso que eu ia falar Multa, agora. em caso de reincidência, enfim, o tamanho da grandeza, da proporção que aquilo toma dentro de um negócio, dado vazamento ou qualquer que seja o problema. Porque o problema Fecha o dele negócio. não vai ser, por exemplo, a multa, beleza, a multa, por exemplo, é 2% do faturamento dele anual. Pra mim ok. Mas, cara, como que vai ficar a imagem dessa empresa perante ao A mercado? imagem é um intangível. A confiabilidade daquela empresa no Mancha, mercado. Porque você vai virar, por exemplo, Americanas. Americanas, o escândalo dela não foi tecnológico, foi financeiro. Mas ficou abalado. A mesma coisa, um incidente de vazamento de dados, seja o que for, igual a gente já falou aqui de alguns que ocorreram, cara, aquela empresa vai ficar marcada. Ou você sempre compra naquela empresa, mas ficou sabendo que ocorreu aquilo ali, o cara vai procurar outro local. Por Fica quê? desconfiado, né? Perde a confiança. E confiança é algo assim, que você demora anos e anos para construir, mas Vamos lá, Jonathan. 2% do faturamento. Beleza? O cara tomou 5 multas dessas. Pensa o tamanho do buraco que isso vai.
Aí você pensa, ele não preocupou, tomou mais 10 multas dessas. Ah, não, aí... Assim, Ele não aguenta. o cara tá sujeito, Ele né? não Porque aguenta. assim, uma vez que não investiu, se ele não identificou de onde veio o vazamento ou por que Exatamente. aconteceu, tá suscetível a acontecer de novo. E de assim, novo, e de novo, e e de novo. E assim, a multa que eu penso, e eu falo isso muito com os clientes, a multa é um ponto. Mas você pensa, muitas pessoas que tiveram dados vazados podem processar a empresa. Também. E isso, se você pega em grande escala, é uma coisa absurda. E as pessoas vão sempre ficar correndo atrás do rabo. Eu já tive essa mesma experiência que você numa visita, em que eu fui e o cara falou comigo. Eu não vou preocupar com isso agora, não, porque o que eu estou economizando de organizar esse serviço, de deixar a minha empresa segura, se caso algum dia acontecer, a multa que eu pagar vai ser menor do que o valor que eu vou ter investido. Aí, tudo bem. Essa pessoa não tem maturidade para Sim, começar a saber mas aí é o que eu tava falando, assim, ó, aí não é o tamanho da empresa. É uma Porque, maturidade. por exemplo, isso que eu tô dizendo aqui, eu tô falando de uma indústria grande, inclusive assim, bem conhecida, né? Mas do outro lado você vai achar talvez um escritório de advocacia que a pessoa tem um viés tecnológico, ele sabe dos riscos e a importância, né? Exatamente. A gente vê isso aos montes. E assim, a gente encontra empresa grande, empresa pequena, empresa gigantesca, que a gente tem os contatos, né, os prospects para poder fazer esse trabalho, seja de adequação de segurança, seja de uma verificação de vulnerabilidade, algo do tipo. E você senta para conversar, por exemplo, a gente faz um assessment. Cara, E é o a assessment? empresa... Esse que é o assessment, John. Vamos lá. Vamos combinar aqui, ó. Toda vez que ele tá vier vendendo por 5. Vamos lá. Ele tá vendendo por 5. É meeting bytes, mas nós não vamos escovar bit aqui a hora nenhuma. Toda vez que falar um termo técnico, explica o termo. Assessment, gente, é um levantamento. Um levantamento do que a gente faz? Um levantamento de como a sua empresa funciona em relação à segurança da informação. Então, a gente vai chegar seja com a pessoa de TI, seja com a pessoa que tem um conhecimento melhor da empresa, que sabe como a empresa funciona. E vai levantar pontos, tanto de acesso físico, acesso lógico. A gente faz parte também de backup, políticas, procedimentos e treinamentos. O que a gente faz? A gente faz um levantamento de como a empresa está em relação, justamente o que o Jonas fala, à maturidade de segurança da informação. Hoje, por exemplo, uma das maiores dores, e é a maior dor, e eu não sei por quantos anos vai perdurar, é o risco humano. Porque as empresas se preocupam, eu coloco o melhor firewall do mundo, eu tenho o melhor antivírus do mundo, de tecnologia eu tenho tudo do melhor, mas ela não treina o seu colaborador, e o seu colaborador recebe um e-mail falso e clica. Vamos dar mais básico. A senha compartilhada, colada A no senha, um monitor. post-it. E sim, são Acontece, coisas mas- extremamente simples que um usuário treinado para poder fazer, ele vai se preocupar. Ele fala, cara, não vou fazer isso. Isso vai trazer prejuízo da empresa. Isso é o que a gente fala muito com os clientes, é fazer ele entender e pensar de forma segura. Não, cara, não é porque você está compartilhando a senha que é algo errado, mas um exemplo que a gente coloca, por exemplo, nas políticas de segurança da informação, é que o usuário é responsável pela credencial dele. A partir do momento que ele tem conhecimento, que ele é responsável pela credencial dele, se ele pegar e compartilhar a senha dele com outra pessoa e outra pessoa fizer algo errado, ele vai ser responsabilizado. Então, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. Sabe onde é que vem o problema disso? Termos de uso lá. Clica aqui que você está consentindo minha que filha. a senha é pessoal e intransferível. Mais que o cara clicar e ler aquilo ali, ele entendeu o porquê daquilo. E o risco que está envolvido, o prejuízo tanto para a empresa como para a própria pessoa dele. Sim. Entendeu? Porque assim, a gente chega na empresa, cara, você vai vir aqui e vai bloquear tudo. Não, cara. A gente está resguardando a empresa, você que é colaborador, porque você tem responsabilidade, mas você também tem direitos. Se você cumpriu todas as suas responsabilidades, os seus direitos vão ser preservados. Mas se você infringiu uma responsabilidade que você deveria fazer e foi feita uma análise, foi feita uma investigação, que aquilo partiu de uma ação que você fez, por exemplo, de má fé ou até uma falta de cuidado, mas você tinha que resguardar aquilo ali. Era a sua responsabilidade. Foi atribuído a você como colaborador quando você já adentrou da empresa. E a gente fala muito isso porque o pessoal vê segurança como algo ruim no mercado. E não é algo ruim. Não vem para bloquear tudo. Tanto que a gente fala sobre segurança, a segurança vai ser o equilíbrio. Se eu bloqueio demais, eu diminuo a produtividade. Se eu aumento a produtividade demais e diminuo muito a segurança, o meu risco vai lá em cima. Então, a gente sempre vem nas empresas buscar o equilíbrio. Porque o equilíbrio disso é o que vai... Olha, cara, você tem esse risco,
E o bom de a gente falar disso é porque assim, a gente apresenta para as pessoas que tomam a decisão. Cara, você tem esse risco. Olha, esse risco aqui é um risco muito grande. Você está disposto a correr? Não, cara, vamos aumentar a segurança aqui. Esse risco aqui, cara, esse risco aí é uma área que não é tão crítica, eu não vou me preocupar tanto. Mas eu sei, aquele risco está mapeado, ele tem noção que aquilo pode ser um problema lá na frente, só que agora não é. Ele tem que tratar algo mais importante. Se a gente for pensar no pilar de segurança da informação, aí, Jonas. Jonas. Olhei pra você e pensei no você. Pensar no pilar de segurança da informação, Jonas. O que você acha que é o principal? A gente for falar assim, beleza, eu vou começar hoje, quero implementar segurança da informação dentro da minha empresa. O que você considera assim? Do zero. O zero, T0. A principal coisa que eu tenho que fazer no primeiro momento? Imagina que eu não tenho nada. Cara, imaginando que você não tem nada, eu partiria do ponto de infraestrutura, no sentido assim, de um firewall de borda, você não tem nada. Barreira, né? A primeira barreira é um firewall de borda, que ali você já vai ter uma barreira entre a sua rede interna e o mundo. Partindo disso, você vem, por exemplo, pode falar a marca de antivírus? Pode falar, Marco. Fala o que você quiser. Pode falar. A partir do Bitdefender, que a gente tem trabalhado bastante com os clientes, é uma ferramenta assim que traz vamos dizer assim, um controle sobre a máquina muito grande. E é uma ferramenta que tem um custo relativamente baixo por máquina. Então, é algo que vai te trazer uma segurança juntamente com o firewall. E juntando isso, a gente partiria para o principal pilar, que é as pessoas. Treinamentos, implementação de políticas, de processos adequados. A gente vê muitas falhas, principalmente no processo de RH das empresas. A gente tem notícias aí. Mas qual o tipo de falha no RH? Onde que o RH influencia na segurança da informação? Por exemplo, na não comunicação com a equipe de TI no desligamento de um colaborador. Teve um caso E-mail, né? Não só e-mail. Teve um caso recente, por exemplo, de uma pessoa que ela foi desligada da empresa, só que nenhum dos acessos dela foi revogado. Ela voltou na empresa no período da noite e destruiu milhares de coisas dentro da empresa, sendo que o acesso físico dela não foi revogado, o acesso lógico dela não foi revogado. Ou seja, essa falha de comunicação, a gente pega e fala, cara, vamos implementar um processo aqui, vamos colocar uma barreira, por exemplo, olha, se o colaborador, se tem, por exemplo, vamos dizer assim, uma data para aquele colaborador ser desligado, você abre um chamado com a equipe de TI informando, olha, aquele colaborador será comunicado o desligamento na sexta-feira às 16 horas. Ou seja, o chamado já está aberto ali às 15 horas, às 15h30. A equipe de TI já vai agir e vai bloquear o acesso do colaborador. No momento que ele voltar, por exemplo, para a mesa dele, ele não vai ter acesso a e-mail, ele não vai ter acesso à máquina, ele não vai ter acesso a nada. Ele vai juntar as coisas dele e vai embora. Ou seja, isso é uma falha que a gente encontra, vamos falar em 90% das empresas. Aconteceu isso comigo já. Eu trabalhei numa grande empresa e eu saí da empresa. Eu fiquei com os dados da empresa ali. Posso contar para você então, já que você falou, então vamos falar a verdade? Eu tenho os dados da minha antiga empresa até hoje. Acesso ao painel da Microsoft, acesso ao licenciamento Oracle, Que perigo, né? acesso à plataforma VMware. Meu Deus, para de falar. Não, gente, e assim, é uma realidade, por exemplo. Você saiu de lá tem quanto tempo? 9 anos? 9 anos. Pois é. Saí através do almoço do Marco, que ele me prometeu muita coisa. Vou te cobrar, viu, Marco? Ou seja, assim, Abafa. você vê, tem 9 anos que essa credencial não é mudada. Um exemplo disso, uma política que você implementa, seja no seu cliente de e-mail, seja no seu AD, seja em qualquer coisa que for. Você pode colocar uma política, por exemplo, de expiração de senha a cada 30 dias. Aquela senha precisa ser alterada. Aquilo que é chato, né? Aquilo que é chato. Daqui a pouco... Você vira o chato, né? Não, mas vira, porque a pessoa, por exemplo, sei lá, ela tem uma senha pra tudo. Aí daqui a pouco a senha não pode repetir. Aí tem que criar outra. Exatamente. Daqui a 30 dias criar outra. Aí por fim já não tem mais ideia de Você senha não pode mais. ser o nome dela. Exatamente assim. Isso teria resguardado a última empresa que ele trabalhou. Porque assim, com 30 dias, ele tinha saído, a senha expirou, ela vai precisar ser trocada. Ele já não consegue mais acesso. Entendeu? É algo Que assim, paia, né? Não, é muito sério, gente. muito simples que O as próprio empresas não MFA têm implementado. Entendeu? O próprio MFA MFA também. o MFA. E hoje em dia, assim, a gente até tem trabalhado muito na parte do treinamento com o MFA, que hoje em dia, por exemplo, você usar o MFA, seja o seu número de telefone ou o SMS, já não é mais tão seguro. Eu tava vendo isso, porque assim, né? Eu venho do Telecom, né? Então,
Estou acostumado com operadora. Então a gente sabe o tamanho da fragilidade e da vulnerabilidade. Que seja você ligar lá e ter acesso às informações, enfim, aos montes. Então o MFA, quando você faz a autenticação, o token no telefone, o que eu vi acontecendo recente, isso é uma questão que não é nova no mercado. Não é nova, não. Já tem bastante tempo. A pessoa, quando vai sequestrar os dados, o que ela faz? Ela liga lá no operador X, se passa pela pessoa, porque já tem os dados, e ela pede o resgate do chip em um outro chip. Ela resgatou a linha. Uma vez que ela resgatou a linha, para poder ter acesso utilizando a autenticação via SMS, é o próximo passo, porque o SMS vai chegar na linha que ela resgatou. E aí, com isso, ela consegue acessar toda e qualquer informação. A gente não pensa que isso vai acontecer, e não deveria acontecer. Não deveria, porque a operadora deveria resguardar. Mas, essa na informação, prática, né? o telecom, as operadoras nem sempre tem esse nível de tratativa com o cliente. Exatamente, Então, existe essa fragilidade, é uma janela que acontece, e aí a gente geralmente observa que as melhores tratativas com o MFA são via aplicativo, né? Porque aí... Ali é uma questão específica de onde ele está instalado e como que ele vai usar. Que não quer dizer que é 100% seguro, Não, mas 100% seguro, mas... é mais seguro do que o SMS. Né? Exatamente. Você faz via token ali. Porque, assim, o aplicativo, por exemplo, hoje em dia eles até atualizaram. Mas, antigamente, por exemplo, você não conseguiria tirar a chave de um telefone e colocar no outro. Hoje você já tem essa facilidade. Por exemplo, você tem 2 telefones que você tem a chave. Você tem um telefone que você guarda na sua casa, você tem um que você anda diariamente. Seu telefone foi furtado e tudo. Cara, você vai lá na sua casa, você tem esse outro telefone, você acessa e bloqueia as coisas, assim. Você vai ter uma segurança melhor, entendeu? Então, assim, isso tudo a gente vem colocando porque, assim, são coisas... Eu volto a dizer... O que o Everton sempre fala, o básico funciona, o simples funciona. Qual que é a dificuldade, por exemplo, em habilitar um MFA através de aplicativo e não através do SMS, WhatsApp ou número de telefone? É algo simples. A gente fala nos treinamentos, por exemplo, cara, você já explorou alguma parte de segurança ou privacidade do seu Instagram, do seu Facebook, do próprio WhatsApp? Eu, por exemplo, no meu WhatsApp, cara, quem não é meu contato não vê minha foto. Então, são coisas básicas, né? Porque o cara vai lá, ele salva o seu telefone, ele tem sua foto, ele põe no outro número. E é o que acontece, né? É o que acontece. Em sua grande maioria. Pedindo Pix pra família. Vira e mexe, você vê alguém postando, estão usando a minha foto no meu telefone. Aí você vai ver, não tem autenticação de 2 fatores. A foto não tá para quem é contato. Exatamente. Assim, são coisas muito pequenas e básicas do dia a dia das pessoas. E aí, claro, também ninguém tem que ser TI. Não precisa ser TI, mas, cara, assim, é uma pessoa mais idosa ou pessoa de outro segmento. A Joana. Não necessariamente estão ali para estão ali para poder também preocupar com isso. E nem deve. Mas, assim, acho que, de novo, nós estamos falando de boas práticas. Né? Boas práticas. Assim, quando você vai atravessar a rua, você tem que olhar para um lado e para o outro. Tem algumas situações na TI que, independente do mercado que você está, da idade que você tem, do que você está fazendo, você tem que ter a ciência do que pode expor, né? Como um Exatamente. risco, enfim, E, assim, é a preocupação, vamos lá, se a pessoa não preocupa com a segurança pessoal dela, ela vai se preocupar, por exemplo, com a segurança da empresa? Não vai. E a gente tocou nisso, o Matheus da AVG, ele falou justamente isso. Às vezes é muito mais fácil você ensinar a segurança cibernética para a pessoa tocando nela. Exatamente. Nela. E aí ela começa a entender qual o impacto que isso vai ser gerado dentro da empresa. Exatamente. Na hora que você toca só dentro da empresa, ela não... Vou dar um exemplo, desculpa, John. Isso aconteceu numa reunião de um cliente do JIT, que nos contratou como JIT. E aí, uma das pautas, eles têm uma apresentação final. Eles pediram para eu fazer uma reunião rápida, 5 minutos sobre segurança. Cliente, para entender sobre a política, sobre como as pessoas pensam. E fui colhendo, né, feedbacks, entendimento de como as pessoas achavam sobre a segurança. Eu tinha 5 minutos para falar e eu tinha que impactar. E uma das coisas que eu fiz foi um teste em um dos sistemas que eles tinham, que eu suspeitava que ele podia ter uma vulnerabilidade. Foi dito e feito. Peguei, testei, vi a vulnerabilidade, mostrei para pessoa estratégica lá dentro. Posso falar? Pode. A reunião que eu tinha 5 minutos de fala, ela durou 15. Onde os sócios, os gerentes, as pessoas estratégicas ficaram preocupadas, porque eu falei, é uma grande empresa que tratam pessoas importantes no meio, vamos dizer assim, pessoas influentes. E quando eu mostrei essa vulnerabilidade, eu expliquei, falei, olha, isso aqui aconteceu em um teste. O que te impede de acontecer com uma pessoa importante? E você já pensou no que o Paulo falou, no que o Jonathan falou muito bem? Qual é o impacto disso da imagem da sua marca? Você não trata o Thiago
você não trata o Zé da Couve, com todo respeito à dona Joana, mas você não trata a Joana. Você trata pessoas mega importantes, pessoas influentes, que são capazes de expandir a sua marca e de destruir a sua marca. Então foi muito importante nesse ponto que você falou, porque eu mostrei através de uma coisa simples, uma vulnerabilidade extrema, e consegui conscientizar toda uma empresa. Então isso é muito importante e as pessoas passam a entender e a dar valor. Tanto que eu tenho uma visita lá toda quinta, agora o Jonathan tá entrando também nesse cliente com a parte de segurança e ninguém mais tem esse preconceito de que você veio para me atrapalhar. Você veio para me deixar mais segura, para fazer que a minha empresa não fique com a imagem denegrida. Isso é muito legal. Cara, isso é muito bacana mesmo. Eu só voltando um pouco lá em 2019, que eu lembrei de algo aqui quando eu tive alocado num cliente. Inclusive o Lanza foi fazer, né, o levantamento desse cliente. Depois do levantamento eu fui lá ficar alocado. Esse cliente tinha acabado de... Esqueci o nome da palavra, mas é aquele boom de mudança tecnológica da empresa. Esqueci o nome da palavra, cara. Mudança tecnológica. Mudança tecnológica. Não, mas eles usavam um termo. Ah, tá. Um boom de mudança tecnológica. Algo desse sentido. E tipo assim, a empresa tinha uma infraestrutura toda local e ela simplesmente virou pro Google e virou pro GCP assim, vamos virar. Aí a gente chegou, cara, além da infraestrutura interna, por exemplo, se não me engano, a infraestrutura interna tinha 96 servidores. Sim, eram, se não me engano, 4 ou 5 servidores físicos e no total com 96 servidores virtuais. Eu falei, gente, que loucura que é essa? O que tá acontecendo? Daqui a pouco nós vamos chamar aqui. Tem uma pessoa que vai participar conosco, Thiago Cristo. Vai contar para um pouco. Cristo, perdão, vou cortar, mas é o Cristo. que consegue, assim, ter uma visão tangibilizar do que eu vou falar, assim. Quero ir para a nuvem. Cada vez mais a nuvem é um caminho que tá em alta. Todo mundo quer ir para a nuvem. Mas o que é ir para a nuvem? Exatamente. É quando você fala assim, o cara tá migrando pro Google. Tá. O que ele tem que fazer para migrar pro Google? Porque assim, não é simplesmente tira daqui e liga lá, não. Ele vai além disso. E o erro foi exatamente esse. Eles fizeram lá, por exemplo, o quê? Eles estavam tentando levar tudo que eles tinham interno, numa infraestrutura antiga, Windows Server 2008, tudo com a ferramenta de migração do Google. Um movimento de mercado agora, que até então era o quê? Para onde ia a nuvem, né? Aí começou a MG Cloud, inclusive, nós pegamos uma janela de oportunidade de onde o mercado estava demandando e a gente começou a estrutura e até por isso que o crescimento foi exponencial. Mas agora a gente está vendo um cenário contrário. São clientes voltando para o ambiente local. Isso. Né? O cara que mudou, foi para a nuvem, teve uma experiência, não foi legal, cara. Não, beleza, agora volta, põe debaixo do braço de novo. Exatamente. E assim, até para fazer esse movimento... Tem que ser planejado, tem que ser adequado. E nesse caso, por exemplo, ele estava tentando fazer essa migração dessa forma. E assim, custo elevadíssimo. Assim, a empresa rasgando dinheiro porque não estava no GCP, né? E a infraestrutura interna em risco. E a gente chegou, cara, vamos estudar, vamos entender. Cara, só de redução de custo, acho que nos 2 primeiros meses foi coisa de R$18 mil mensais. Olha o valor que a empresa estava jogando fora e, por exemplo, depois que a gente chegou, ele já estava rodando há 1 ano. A empresa jogando fora aí quase R$200 mil por ano. Ou seja, assim, jogado fora, porque nada nessa questão do cloud lá estava funcionando. E era o que eles queriam, entendeu? A parte do Google Space, e-mail e tal, beleza, tava ok. Mas assim, eles tinham esse custo, mas eles tinham um custo ainda mais elevado por tentar levar algo para a nuvem de forma inadequada, entendeu? E com essa redução de custo, a gente mostrou para eles, cara, tá vendo? Um olhar simples, a questão do JIT, na época não existia o termo JIT, mas a gente já tinha essa preocupação, entendeu? Não era produtizado, né? Não era produtizado. Então a gente colocou para esse cara, olha aqui, ó. Só que nesses 2 meses que a gente fez um levantamento, entendeu a sua infraestrutura, cara, a gente já tem uma redução de R$18 mil. Você pode investir isso aqui, ó, em melhorar a sua infraestrutura interna, em trocar o seu switch, em melhorar seu cabeamento. Então vamos adequando. Servidores lá, hoje eles têm 3 servidores físicos, são 2 servidores VM e 1 servidor de backup apenas, e se eu não me engano ele deve ter algo em torno de 10 máquinas virtuais, que eram 96 máquinas na época. Então assim, ou seja, você chega e vê, sim, empresa grande, muito grande no mercado. Você vê, cara, como que essa empresa sobreviveu até hoje? Como que essa infraestrutura suportou tudo isso até hoje? Essa pergunta é muito relativa, né, Jonathan? Quando a gente fala assim, como que sobreviveu até hoje? E se você for pensar, por exemplo, num contexto geral,
hoje é mais fácil o cara ser um bandido atrás do computador do que colocar uma arma na cintura e fazer um assalto na rua. Com certeza. Não Claro tem que mais assim, isso. Hoje não existe mais. é um A gente contexto- conversou recentemente sobre Falando isso. nisso, assim, é um radicalismo, mas se a gente analisar na prática, é uma realidade, né? Então, assim, é mais fácil. Por quê? O risco ele é menor. O cara tá atrás do outro lado da tela, com certo conhecimento, para fazer uma série de outras questões. Poxa, muitas vezes o cara que ataca aqui no Brasil tá lá na Índia. Exatamente. Sei lá, na Rússia, qualquer que seja o lugar. Até chegar nesse cara é muito mais difícil. Então, assim, Quando se chega. o bandido hoje ele virtualizou, né? Na prática é o que aconteceu. Assim, deixou de ser o sequestro, por exemplo. Hello? Hoje você não vê mais sequestro. A realidade é, você vê um ou outro. Mas assim, vamos colocar aí 10 anos atrás. Toda vez que você ligava a TV, fulano de tal foi sequestrado, não sei quem foi sequestrado. Hoje em dia, raramente. Agora, quantas notícias você vê, por exemplo, que empresas tiveram seus dados sequestrados e estão pedindo resgate? Entendeu? Ficou uma questão mais comum também. Muito acesso à informação. Hoje a gente consegue, né, entender mais o que está acontecendo no mercado, todo lugar do mundo, né? Então, muita coisa que acontece lá, sei lá, aconteceu um problema na Rússia, agora chega aqui. Cheguei? Então, a gente começa a ter um pouco mais de informação. Então, Globalizado demais. não né? que anteriormente não acontecia, Não acontecia. acontecia. Né? Não na escala que acontece hoje, porque muita coisa acontecia e a gente nem sabia. Nem sabia. Mas eu falo assim mesmo, aqui, em questão, assim, a gente fala de Brasil mesmo. Você ligava assim. Mas se a gente pegar nível Brasil, isso está cada vez mais evidente. Né? O Exatamente. negócio que você falou aí é uma pura verdade. Se a empresa não teve uma tentativa de ataque e não foi atacada, ela vai ser. Ela vai ser. E não adianta, assim, vocês pensarem assim, mas meu negócio é um negócio pequeno. Vai acontecer. Né? A Pequeno, diferença grande, é que, assim, médio. o quanto que isso vai impactar dentro do negócio. Exatamente. Aí eu te Sabe o que falo eu assim, falo? Desculpa te cortar, Paulo. O cara que tá invadindo, ele não sabe o tamanho do seu negócio. Exatamente. eu acho que até sabe. Não sabe. Não, porque é disparado em massa. Muito Depende. legal Mas isso. muitas vezes, assim, ó... Ele vê abertura, você fala? não, eu digo assim, não, muitas assim, vezes é direcionado. Exatamente, é direcionado. Mas, assim, ó, eu concordo muito- com o Lanza. Muita coisa vem assim, eu vou... Não, o eu cara vou, dispara. pronto. Quem Mas muita aceitar- coisa assim, por exemplo... Poxa, o cara que atacou loja americana, bicho... Não, O cara sabe quer o que a tá NASA, fazendo. gente. A NASA foi invadida, eu falo isso com todo cliente. eu digo assim... Eu falo, deixa eu te falar. Eles falam assim, depois que eu fizer tudo isso que você tá me falando, Thiago, eu vou ser seguro? Eu falei, eu não posso te conceder isso, porque Não, mas você quer a ver- NASA não é segura. Lanza, você quer ver um negócio? Por exemplo, se você pegar mercado MPE, Uhum. pequenas e médias empresas, vamos pegar uma padaria, que é uma empresa. Sim. A quantidade de padarias que sofrem ataque é menor. Ou pelo menos no noticiário ele é menos evidente. Elemento evidente. Né? Mas assim, eu acho que a questão do cara que tá invadindo já tem um filtro. Sim. Né? Assim, não tô dizendo que eu tenho menor conhecimento, eu não sou o cara que invade ninguém, mas o nível de conhecimento dessa pessoa é tão grande que ele entende o negócio do que ele tá fazendo. Ele sabe com quem que ele tá indo. Até para saber se, por exemplo, vou pedir um Bitcoin por máquina. Esse cara consegue me pagar isso? Não. Faz sentido? Né? Porque são coisas assim que, no fim das contas, o próprio invasor ele tem que entender para saber se ele tá dando um tiro que é onde necessariamente Vale a pena, precisa, né? vale a pena, né? Então, Exatamente. Quando a gente pensa numa invasão, mas assim, por exemplo, o phishing, que é um Nossa. envio de um e-mail. O E phishing. isso tá na moda demais, gente. Não adianta. O phishing, não ele é um só, envio de e-mail com boleto, com informação, com N situações que podem acontecer em que você pode ser infectado. Nós estamos falando de o fator humano. Você quer ver um phishing que tá acontecendo agora? Acho que muita gente que tá assistindo aqui vai saber. A CNH, sua CNH foi bloqueada. Demais. Eu vi hoje. Pague R$50 aqui e desbloqueia. Sim. Cara, a quantidade de gente que paga isso. paga. Cai, O muita IPVA, Joana o, cai. o cara que fez um site igualzinho o PVA, só que ao invés de .gov.br era um .com.br. Sim, E aí você entrava lá e emitia a guia do IPVA. sim. E a pessoa geralmente vai pagar, às vezes está distraído, não confere. O CNPJ é do Detran? Não é. É um CNPJ X, que muitas vezes tem até o nome parecido. Sim. Gente, vamos dar 2 casos de phishing nacional, não sei se vocês viram. Só não fala o nome da empresa. Não vou falar o nome de empresa, mas a torcida de um time de futebol do Brasil, não sei se você viu, tava pagando para sanar a dívida de um estádio Sim. porque alguém publicou. Aí você contou qual é o time. Mas... Não valeu o time, não valeu o time. Não falou o time. Não falou o time, não falou o time. Mas nós Porque- prometemos aqui não falar de time de futebol. Não porque, pode pelo falar. amor de Deus. Que esse time tinha que pagar a dívida do estádio e gravaram com inteligência artificial um dos jogadores falando dessa campanha. E conseguiram quase 10 milhões de reais. É um negócio assim, e coisa de 2 dias. E pra mim, o que o phishing é hoje, quando eu falo muito com os clientes também, é o phishing é a ligação que a sua mãe recebia que você estava sendo sequestrado. Exatamente.
Vou até contar um caso desse interessante que aconteceu comigo. Você vai falar que você caiu no ficha, né? Pelo amor de Deus. Se você contar aqui, a gente encerra o podcast aqui e ninguém fala mais nada. Não, pelo contrário. Aconteceu de ligarem na casa da minha mãe e falarem que eu tava sendo sequestrado. Aí a minha prima, que tava na casa da minha mãe na época, me chamou mesmo, Du, sequestraram o Gustavo. Desliga isso, não sequestraram nada não. Aí ela foi e me ligou, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que aconteceu? Não, me ligaram aqui, falando que sequestraram você. Ou seja, a minha mãe, né, hoje ela já tá com 53 anos. Na época, isso deve ter uns 6, 7 anos. Sim, de vivência mesmo, ao invés dela entrar em desespero, continuar conversando no telefone, preocupada e tal, o que ela fez? Eu vou ligar pro Gustavo. Então, mas assim, eu até entendo, né? Sua mãe é mais nova, talvez mais esclarecida, ela tomou essa medida, mas... Ô, Jonathan, assim, a quantidade de pessoa que cai nisso é enorme. É enorme, exatamente. É absurdo, cai mesmo, assim, velho. Te acha num dia, velho, que às vezes você tá distraído, fazendo alguma coisa na cabeça. Eu fiz um anúncio de um carro meu que eu ia vender. Olha que coisa mais engraçada. Num site, sei lá, uma plataforma conhecida, grande. Eu anunciei, era, sei lá, 11h30. 11h32, eu recebi uma mensagem, falei assim, não, faz uma validação. Cara, se você tá distraído, cara, você cai. Assim, é impressionante. Eu não caí, porque jamais. Você não é Mas assim, pensando num contexto, na hora que eu li aquilo, cara, muito profissional. A ligação de banco que você recebe, tem uma compra da Nubank aqui, ó. Se você não reconhece, tecla 1. Existe uma estrutura de telemarketing. Não, totalmente profissional. É profissional. Profissionalizaram mesmo esse tipo de coisa. Cara, não é que profissionalizar o crime, né? A realidade é essa. Você acho que, assim, a gente não pode dar nomes, né? Mas a nossa definição de metas do ano, nós tivemos uma apresentação sensacional de uma pessoa que hoje eu sigo, vejo todos os vídeos, curto, indico, e é muito impressionante o que o crime organizado faz, é o que você falou. Mas isso aí você pode citar o nome. Rodrigo Pimentel esteve com a gente, muito legal. E assim, eu sigo ele, acho um dos caras mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conversar. E você vê assim, como que o crime... Fala pro Rodrigo Pimentel ver esse podcast aqui. Ô, Rodrigo. Vem cá, hein? Faca na caveira, hein? Eu acho que, assim, é muito interessante e você começa a ver de outros olhos a partir de uma apresentação dele que, de fato, o crime vale muito na questão de investimento. Eles têm hoje construtoras, eles hoje têm investimentos que não é sobre o tráfico de drogas, sobre a venda de armas, é sobre estelionato, porque é uma coisa que funciona, ninguém é punido. E é muito rentável. Então... E se quando é punido também, assim, a punição é o que a gente falou. O cara hoje não pega uma arma e não assalta mais um banco. O cara, por exemplo, que ele falou, crime de estelionato, cara, o cara vai ali e fica preso. Se for réu primário, nem preso fica. Ou seja, mudou a forma do crime de forma mais tecnológica. Uma coisa que ele estava falando sobre o phishing, por exemplo, cara, o phishing não é só e-mail. Você recebe SMS, você recebe aquela promoção do Mercado Livre. Eu tenho acompanhado, por exemplo, um Instagram que ele mostra, cara. Cara, você pega o link do Mercado Livre, você coloca exatamente igual. Você muda, por exemplo, o I maiúsculo pelo L e envia para a pessoa. A pessoa, você vê o link ali, igual, vai lá e clica. A partir daquele momento... o seu telefone já foi invadido, a pessoa já está monitorando as suas informações, entendeu? QR Code mesmo. A gente teve uma experiência, a gente estava falando, agora que a gente está com a parceria com a KnowBe4, cara, você vê a quantidade de QR Codes que tem espalhados por aí, a pessoa vai lá e lê o QR Code. Coisa assim, simples. Por que você vai ler aquele QR Code? Eu vi recentemente, por exemplo, um novo golpe. Você recebe um produto na sua casa que você não pediu, com o seu nome, com o seu endereço, tudo certo. E nele tem um QR Code para você saber mais informações daquele produto e por que você recebeu. Eu falei, gente, eu não pedi nada. Como é que algo chega na minha casa com o meu endereço, com o meu telefone? Ou seja, assim, a gente fala muito também sobre isso, né? Se alguém hoje tem privacidade, isso é muito raro. Porque todos os seus dados, assim, se em algum momento não vazaram, ainda vão vazar. Estão na Dark Web, algum banco de dados foi vazado e seus dados estão públicos. Muito que o Paulo falou sobre, por exemplo, as empresas de telecom. Os caras que fazem esse tipo de ataque, eles já têm os seus dados. Então, ele chega lá para a operadora, informa seu CPF, seu endereço, a gente fala hoje em privacidade, é uma coisa difícil, né? Porque se a gente pensa assim, beleza, tá bom, eu não vou aceitar cookies. Cara, eu não vou ter dado vazado. Não existe. Não existe, não. Hoje em dia, acho que difundiu tanto
a comunicação é uma coisa tão ampla, um contexto tão grande, a gente demorou tanto a começar a preocupar com isso. Exatamente. Dificilmente tem alguém que existe Que não teve tem seu dado um dado vazado. na internet que você consultar no Google ali e você não acha. Exatamente. Isso é uma questão muito... É ruim falar isso, mas é uma É a realidade. realidade. É onde a gente chegou É a hoje. realidade de, assim, vamos dizer assim, da era da informação. Essas informações estão na internet. Então não tem como fugir disso. Entendeu? É a realidade do mundo hoje, cara. Cara, seu e-mail, seu nome, seu endereço. Aí você cadastrou, beleza, num lugar... Não vamos numa newsletter lá que você quer receber. Cara, você esqueceu que aquilo Que tá é lá. uma newsletter. De novo, vamos lembrar. Tá vendendo cursinho, tá vendendo cursinho, o Matheus fala. O cursinho. Newsletter é assim, você receber notícias e informações diárias. Você vai lá e cadastra. Seu e-mail tá cadastrado lá. Aí você vai lá e cadastra em outro. Só que sim, você acaba esquecendo. Só que, por exemplo, todas as que tratam de forma segura, por exemplo, essas newsletters, ela coloca lá, ó, cancelar a inscrição. Ou seja, você vai parar de receber e provavelmente o seu dado ali, o seu e-mail que você está cadastrado lá, ele vai ser retirado do banco de dados. A gente tem que pensar, cara, eu, por exemplo, cara, eu não sei quantas lojas, aí eu falo da minha época de adolescência, eu cadastrei para comprar roupa, sapato, tênis, não Tá sei na o Dark quê. Web já o nome. Meu filho, eu tinha 13, 14 anos, ou seja... Pelo menos comprou a roupa, o tênis. Pelo menos valeu a pena, né? Não, valeu a pena, mas aí você vai pensar no seu histórico, você fala, cara, a gente não tinha essa preocupação no tempo atrás. E o interessante de tudo isso, assim, você passa a ter essa preocupação agora. Você vai cadastrar, você fala, cara, peraí, eu preciso disso. Eu sou da época da internet. Não, Escada. O Lanza é mais ou menos da minha idade. Eles são mais velhos que eu. Mas eu sou da época da internet que a gente ficava de madrugada pra poder conseguir logar. A conexão era de escada. Aí tinha aquele barulhinho, né, Lanza? Aí você tinha que ter um provedor de serviços. Às vezes era IG, Ball, UOL, né? Pra você poder conseguir navegar. E você conseguia navegar de madrugada porque o pulso era mais barato e você conseguia usar. Né? Então, assim, nessa época, de fato... Você tinha primeiro pouco conteúdo, né? Internet era uma coisa que, cara, não existia. Não era pra todo mundo. Não era pra todo mundo. Então, assim, começou lá atrás. Né? Não sei se é da sua época, eu acho que não. A gente usava era ICQ. Do ICQ depois veio MSN. MSN. Do MSN eu depois usei. veio Orkut, depois veio Facebook. Hoje em dia ninguém nem mexe mais com o Facebook. Falando da nossa área de telecom, gente, eu lembro que a grande inovação da minha vida, né? Eu também sou do telecom, assim como o Paulo. O link SDN 2 megas. Aquilo ali foi a maior inovação da minha vida. 2 megalans. Eu comecei com Não, 144K. eu também, 45 kbps, ligação Não, a telefônica. minha primeira internet foi 100 kbps. Hein? Não, e era revolucionário. né? Não tinha. Você não tinha o que A fazer. maior velocidade, se eu não me engano, na época da net, era tipo 2 mega. Era o link SDN, que era 2 megas. Entendeu? Tipo assim, ou O seja... ISDN é que passava voz e dados. Voz e dados, de tronco, exatamente. né? Exatamente. Era Que aí vinha aquele modezinho, aquela conexão coaxial lá e a conexão de telefone. E se você tinha problema na linha de telefone, a internet parava de funcionar. Ocupava a linha. Você falou um negócio aí de vazamento de dados, telefone, eu lembrei. Quando eu era mais novo, né? O Paulo falou que eu sou muito velho. Não, Mas na minha época de adolescente... Peraí que você vai ver que eu. Na minha época de adolescente, tem a gente, 50 anos a gente de ia, né, idade. pra essas... 17, 18 anos, a gente ia pra essas festas, essas coisas, e falava assim, coloca seu número de telefone aqui. Eu sempre passava o número errado, porque eu não aguentava os outros me ligando. E como é que a gente já preocupava? E antes de eu trabalhar na Suprema, eu trabalhava numa empresa em que eu programava URAs, e essa URA era uma URA proativa, então eu te ligava para ter algumas questões de saneamento básico, limpeza urbana e etc. Então era uma URA proativa. E o que eu tive de acesso à informação de banco de dados era uma coisa absurda. E eu comecei a entender o que as pessoas faziam sobre isso. Era o que você falou, bancos de dados que não eram legalizados, mas que as pessoas dessas casas noturnas, desses eventos, dessas lojas de roupas, elas vendiam para as pessoas. Eu tinha o banco de dados de Minas Gerais inteiro. O Everton lembra disso. O Everton já trabalhava comigo nessa época, já me atendia. Eu mostrava para ele e falava, Everton, olha isso aqui. Olha o risco aqui. Eu procurava o nome de qualquer pessoa. Eu tinha uma telelista no meu computador. Só que de Minas Gerais inteiro. Que loucura, né, velho? Cara, velho, se a gente for pensar nisso aí, por exemplo, banco de dados, velho, existem vários bancos de dados vazados e tudo. É muito absurdo o que acontece, por exemplo, a maioria das empresas, igual ele falou, assim, só para finalizar, que e-commerce hoje tem política de cookie adequada? Nenhum. Por quê? Tem uma mensagem só pra você dar o ok. Exatamente, Só pra você porque dar um- eles... Um cliquinho. É um termo de consentimento, assim, ó. Eu tô fazendo errado, mas você concorda. Exatamente, ele não tem a opção de você negar, ele só tem a opção de você Na aceitar. prática é isso, Então, assim, ou seja, cara, o cara não tá nem aí. E é assim, é o negócio dele.
Entendeu? Ele precisa daquela informação. Tentaram, o Jonas, a gente pensar aí de, sei lá, marco civil da internet. Sim, tentaram. Tentou aplicar aquilo ali. Aí vem agora a LGPD. Também tenta um outro caminho diferente, mas sim. Quando a gente vai pra prática, a história é diferente, né? Não muda Exatamente. tudo, né? Pessoal, cerveja tá boa aí? Demais, você tá doido. O meu é só a Salvador coquinha, não viu? Gostou. Outra pessoa tem que patrocinar ele. Você tá doido. Coca-Cola. Coca-Cola. Além do... Como é que chama o blog? É, Security Leaders. Security Leaders. Patrocina a Coca-Cola desse Jonathan. O meu é mais Por tranquilo, favor. viu, Alute? Faz uma pra Deus ver pra mim. É consumidor da antiga, viu? Esse aqui E quando o Growler era de plástico. Pessoal, a gente tem um patrocinador incrível aqui no Meeting Bites, né? É a Olut Cervejaria. É uma cerveja incrível mesmo, a gente gosta muito. A gente não só consome ela aqui, mas a gente consome ela fora também, daqui, né? Gostou, Lanza? Boa demais a Alute. Gostou, Paulo? Muito. Nunca me decepciona. Você não gostou? Não gostei. Não gostei porque eu não bebo. Porque não é. É diferente. É diferente. Foi Alute, ó. Cerveja zero, viu? Verdade. Boa Cerveja sacada, zero. Lanza. Boa sacada. Pessoal, mas se vocês quiserem saber mais, apreciar essa cerveja incrível, que é a Olut, hoje elas estão com 2 rótulos rodando hoje no mercado. Eles estão para abrir mais um novo rótulo aí. Fiquem de olho nas redes sociais. Olut.cervejaria. Uma cerveja incrível, tem um drinkability. O Matheus ia adorar eu falar isso aqui agora. O que é o Drinkability? Drinkability é quando você consegue beber porções maiores de quantidade de cerveja. Levar você lá pra Faria Lima. Ó. Essa é pra você, Matheus. Essa é pra você. Faria Lima. Eu vou chamar o seu menzinho lá da Meet. Mas vamos lá, pessoal. Segue lá, olut.cervejaria. Pessoal, a gente vai fazer um backup dessa galera aqui e vai trazer outras pessoas para agora, pra gente conversar, outros colaboradores da Meet que são muito importantes pra gente aqui, né? A gente agradece aqui a galerinha. A gente vai fazer agradecimento aí ao Jonathan e Lanza. Mas só antes de agradecer, rapidinho. Só pedir o excelentíssimo Thiago para dar uma palhinha só do Zezé, Lanza. Só para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Pra vocês que estão acompanhando, só assim, ó. hobbyzinho. Sexta-feira é complicado. Tamo Mas você já aqui, tomou papo uma, super né? legal. Não, mas vamos, rapidinho. O Zezé não. Você é minha luz estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Nessas horas eu me pergunto. Pra que mexer com TI e telecom? Pra que mexer Cara, é com um TI? talento desperdiçado. Muito bom estar aqui. É muito bom fazer parte da história da Meet. E eu sei que eu vou continuar nessa história por muitos e muitos anos. Sangue verde e azul. Amém. Bora. É isso, azul não. Pra cima. Audio Jungle.